Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Cá em Portugal com Polly. E o tema do vídeo de hoje é mega, mas assim, mega importante. Por que que é mega importante? Porque hoje, definitivamente, você vai descobrir se além de um brasileiro, você também pode ser um português. Isso mesmo, gente. No vídeo de hoje, ou melhor, até o final do vídeo de hoje, você vai descobrir se você tem direito a esse passaporte aqui, se você tem direito a virar não só um português, mas um europeu e morar em qualquer um dos 28 países da União Europeia. Então fica aqui nesse vídeo, porque eu tenho muita coisa legal para te falar hoje. A primeira coisa que eu quero abordar com você no vídeo de hoje, gente, é sobre sobrenome, né? Sobre sobrenome. Então, como é que funciona? Lá no meu Instagram, eu tenho muitas pessoas que chegam para mim e falam assim, Polly, eu tenho Souza, eu tenho Pereira, eu tenho Alves, né? Eu tenho Silva, né? O Silva, ele é muito usado tanto aqui em Portugal quanto no Brasil. Sim, gente, Silva é o sobrenome mais usado aqui, em primeiro lugar, aqui em Portugal, e também o primeiro sobrenome usado aí no Brasil. Então, muitas pessoas chegam para mim e falam, Polly, eu tenho direito à cidadania portuguesa porque meu sobrenome é português, meu sobrenome é Mendes, meu sobrenome é Pereira. E aí eu tenho uma coisa para falar para vocês. Nem sempre, quando vocês tiverem sobrenome português, infelizmente vocês vão ter direito. Por quê? Porque para ter, gente, direito à cidadania portuguesa, né? Então, para ter direito a esse passaporte vermelhinho, você precisa entrar em alguns requisitos, né, que o governo de Portugal estipulou. Tá? E hoje eu vou explicar para vocês sobre quais são esses requisitos, tá bom? Então, eu quero falar para vocês aqui quais são os tipos mais famosos de direitos à cidadania portuguesa. Então, primeiro e mais famoso é por descendência. Ou seja, você descende de algum ascendente português, você descende de alguém que nasceu em Portugal, né? Você tem sangue português que corre aí nas suas veias. Então você pode ter direito à cidadania portuguesa. Segundo lugar é por casamento. Então vamos supor que você casou com um português ou uma portuguesa, tá? Então você, dependendo aí dos requisitos, se você entra dentro dos requisitos dessa modalidade de casamento, você também vai ter direito. E quais são essas modalidades? Nesses requisitos, você tem que ser casado 3 anos com um português e ter um filho com ele, ou se vocês não tiverem filhos, vocês têm que ser casado há 6 anos, ou casado há 6 anos com uma portuguesa. E aí vocês têm direito, basicamente isso. E também tem por residência, né, que é por naturalização, ou seja, se você vir para Portugal e residir aqui por 5 anos legalmente, você vai ter direito à cidadania portuguesa após esses 5 anos, tá? Então, essas três maneiras, por descendência, casamento e naturalização, que é por residência, são os mais comuns. Tem outros casos, sim, tem outros casos, mas eu vou falar desses 3, ou melhor, eu vou falar hoje só do primeiro, porque a grande maioria são descendentes de portugueses, então é por isso que eu vou falar hoje sobre descendência, né, que são filhos, netos, bisnetos e trinetos. Então aqui vocês podem ver que nós vamos começar com o caso de filhos, tá, gente? Filhos de português. Então, recapitulando, vocês têm 3 possibilidades mais famosas aqui, mais comuns de pegar a cidadania portuguesa, que é por descendência, casamento e naturalização, que é por residência, tá bom? Antes de eu falar para vocês sobre os casos da cidadania portuguesa, eu quero falar algo muito importante, prestem atenção, você que está aí do outro lado. Muitos de vocês, eu presumo, né, que esteja se perguntando, né, ou perguntando para mim, Polly, mas peraí, eu não sei se eu sou descendente, como é que eu vou descobrir se eu sou descendente? Eu não faço a mínima ideia. Então, gente, eu vou falar para vocês uma frase, né, que eu pergunto muito no meu Instagram, e essa frase já foi responsável por ajudar muitas e muitas pessoas a descobrir se elas têm ou não direito à cidadania portuguesa, que é a seguinte frase: algum dos seus avós ou bisavós vieram de Portugal, nasceram em Portugal e foram para o Brasil, da parte da sua mãe, da parte do seu pai. Por quê? Porque quando eu pergunto assim, você é descendente? A primeira coisa que vem na sua cabeça é, não, minha família nunca falou nada a respeito, eu acho que eu não devo ser, né? Eu vejo muitas pessoas falando, minha família nunca comentou nada, então eu não devo ser português, né? Eu não devo ser descendente de português. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, da geração dos nossos pais para trás, né, não existia muito diálogo. Então, a minha avó portuguesa, a minha bisavó portuguesa não falava da vida dela para minha avó, a minha avó não falava da vida dela para o meu pai, entendeu? Então, você tem que lembrar que o diálogo entre
crianças e jovens naquela época com os pais não era nada comum. Então, comigo aconteceu o seguinte, eu só descobri que eu tinha direito à cidadania portuguesa quando eu tinha 24 anos de idade. Durante 24 anos da minha vida, eu nunca ouvi ninguém falando que a minha bisavó era portuguesa, tanto que na minha cabeça a minha avó tinha nascido no Brasil. Foi quando eu perguntei aos meus pais se algum dos meus avós ou bisavós vieram de Portugal, né, vieram de algum lugar da Europa, e eles falaram, a avó Ana, meu pai disse, né? A avó Ana, a sua bisavó, veio de Portugal. E foi aí que eu descobri. Então, se você tá aí pensando, né, e se perguntando se você é ou não descendente, faça-se essa seguinte pergunta. Peraí, será que algum dos meus avós ou bisavós vieram de Portugal? Vou perguntar para meus pais. Vou perguntar para meus tios. Vou perguntar para as pessoas mais velhas da minha família. Gente, pessoas mais velhas da família sempre são um baú de informações. Então, pergunte lá para aquela tia-avó. Eu descobri também muitas informações da minha bisavó através da minha tia, que é a irmã mais velha do meu pai. Então, pergunte aos mais velhos, porque os mais velhos, eles são uma caixinha de surpresa e de lá pode sair muita coisa boa a respeito da história dos seus ascendentes, que podem ser portugueses, tá bom? Então, agora você já sabe se você tem direito à cidadania portuguesa ou não. Ou melhor, você pelo menos tem uma ideia do que você tem que fazer para você descobrir se você tem direito ou não à cidadania portuguesa. Vai lá, pergunta aos seus familiares, qualquer dúvida, deixa aqui embaixo que eu te ajudo. Então, vamos supor que você foi lá não, vamos supor que seu pai ou sua mãe é português. Normalmente, né, geralmente, a gente sabe de onde nossos pais é. Pode acontecer, né, como já aconteceu casos aqui, da pessoa descobrir que o pai e a mãe era português e não sabia, achava que era brasileiro. Já aconteceu, mas é raro. Então vamos supor que o seu pai é português, ou sua mãe é portuguesa. Como é que funciona a cidadania portuguesa, né? Como é que funciona esses requisitos para quem tem direito à cidadania portuguesa porque é filho de português? Então vamos começar com casos de filhos de portugueses. Então, como é que funciona? Primeira coisa que você tem que ter em mente, o documento mais importante da cidadania portuguesa, gente, é a certidão do português. Sim, a certidão do português é o documento mais importante. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você vai precisar da certidão portuguesa, né? A certidão portuguesa do português em questão, tá? Então, vamos supor que é o seu pai, então é a certidão portuguesa do seu pai. É a sua mãe, é a certidão portuguesa da sua mãe, tá bom? E como é que funciona o caso de filhos? Mesmo que o pai, né, aqui, ou a mãe, né, português, esteja falecido, então mesmo que a pessoa seja aqui, ó, falecida, esse filho, ele vai ter direito porque o pai vai passar para ele o direito, mesmo falecido, tá, gente? Muitas pessoas perguntam para mim, Polly, o meu pai e minha mãe são portugueses, mas eles já estão falecidos, eu perdi o direito? Não, você não perde o direito, porque automaticamente você vai pegar do seu ascendente acima, que é o seu pai ou a sua mãe, independente se eles estiverem vivos ou falecidos. Você não pode esquecer é que o documento principal, ó, documento principal que você vai precisar é a certidão do português. Lembrando que sem a certidão do português não existe cidadania portuguesa. Você não tem direito. Ah, mas é meu pai que é o português. Ah, mas é minha mãe que é a portuguesa. Não importa. Se você não conseguir a certidão dessas pessoas aqui em Portugal, você não tem direito. Então, é o documento mais importante da cidadania portuguesa, é a certidão do português. Você precisa ter. Então, casos de filhos, gente, é um direito já 100%, não 100%, né, por conta dessa questão da certidão, mas é um caso, assim, 95% de chance de dar certo, tá bom? 95%. Por quê? Porque se você não tem a certidão, basta você ter as informações que provavelmente estão na sua certidão de nascimento, você pega a certidão aqui em Portugal e faz o processo, não tem muita dificuldade. Geralmente, quando eu tenho casos de filhos, a gente não tem dificuldade nenhuma de achar a certidão dessa pessoa aqui em Portugal se ele realmente nasceu aqui. Bom, explicado sobre os casos de filhos, que é um processo burocrático, mas não tão burocrático, vamos passar para os casos de netos. Gente, netos de portugueses é assim, estatisticamente falando, são os maiores descendentes, né, de portugueses no Brasil, são netos de portugueses, tá bom? E eu vou explicar para vocês sobre o neto, por quê? Porque aqui nós temos algumas ressalvas, né? Aqui nós temos o português. Lembrando que da mesma forma que no filho, aqui também você vai precisar da certidão portuguesa, gente. Não tem como escapar. Certidão portuguesa
ela é obrigatória para todos os processos, tá bom? Inclusive de neto. Então, a certidão portuguesa, você tem que ter ela. Quem que é a certidão portuguesa? Do avô. Então, aqui a gente tá falando do neto, né? Então, provavelmente aqui é o avô ou a avó que são os portugueses, ou os dois, tá bom? Então, como é que funciona aqui? Nós temos dois casos aqui. Primeiro caso é todo mundo vivo. Então, primeiro caso, vamos colocar aqui desse lado. O avô vivo, o pai ou a mãe vivo e o neto aqui vivo. Esse é o primeiro caso. Então, como é que funciona? O português, primeiro, passa para o filho, tá bom? Então, vamos colocar aqui. Primeiro, o português passa para o filho faz a cidadania portuguesa, certo? E depois que o filho vira português, ele passa para o seu filho, que é o neto do português. Por quê? Porque quando esse aqui virar português, ele automaticamente vai virar pai de um brasileiro, certo? Ou seja, o filho vira filho de um português. Então, esse daqui passa para esse daqui, certo? E esse vira português. Esse é a primeira opção que você tem. A segunda opção, gente, é a seguinte. Você não faz a cidadania do filho e o avô passa direto para o neto. Essa é a segunda opção. Então, essa aqui é a primeira opção. Vamos colocar aqui, ó. Primeira opção. E essa aqui é a segunda opção. Polly, qual que é a diferença entre a primeira e a segunda opção? Existe uma diferença, vamos lá. Quando você não pula nenhuma geração, você consegue fazer a cidadania muito mais rápido do que quando você pula. Neste momento que eu estou gravando esse vídeo, é assim, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Se você faz do português para o filho, o processo do filho dura em torno de 6 a 8 meses. Se você faz o processo desse português que virou português para o outro filho, também de 6 a 8 meses. Então vamos colocar aí 1 ano e 4 meses para fazer duas cidadanias. Se você pega direto do seu avô, você vai terminar sua cidadania em 2 anos e meio a 3 anos. Por quê? Porque atualmente processos de netos só podem ser feitos em Lisboa, que é a conservatória mais abarrotada. Então, você leva muito mais tempo para adquirir a sua cidadania, porque a fila em Lisboa é gigantesca. Eles têm vários e vários processos para terminar. E está levando de 2 anos e meio a 3 anos para um processo de neto ficar pronto. Enquanto de pai para filho, de português para filho, o processo pode ser feito em várias conservatórias aqui de Portugal. Então é por isso que o processo de filho é mais rápido do que o processo de neto direto. Então, recapitulando, nós temos duas circunstâncias aqui, duas opções. A primeira é você não pular a geração, pegar o filho, pega do pai português, se torna português e passa para o seu filho. Aqui, gente, vai independe, não depende, né? Independe. Essa palavra existe? Independe? Bom, não depende do português estar vivo. Então, se ele estiver falecido, essa regra continua a mesma coisa. Agora, nós temos a terceira opção. A terceira opção é a seguinte. Essa daqui você pode escolher e essa você pode escolher. A terceira opção você não pode. Por quê? Porque muitas pessoas já não têm mais o pai ou a mãe, que é o filho do português, vivo. Então, só resta a terceira opção para essas pessoas, que é literalmente pegar direto do português. Então, quem está falecido nessa terceira opção? Está falecido o português e está falecido o filho do português. Então, aqui, ó, nessa terceira opção, deixa eu colocar aqui do canto, aqui, ó. O filho está falecido e o português está falecido. Então, nesse caso, a pessoa não tem para onde correr. Ela realmente tem que ir pela via da terceira opção, que é fazer direto do seu avô ou da sua avó, que são portugueses. Por quê? Porque o pai ou a mãe já está falecido, não tem como, né? Não tem como ressuscitar ninguém, gente. Não tem como. Prestem atenção no que eu vou falar uma coisa pra vocês. Não tem como ressuscitar ninguém para fazer cidadania portuguesa. Se alguém te prometer isso, isso é ilegal, é fraude, é maracutaia, sai correndo, foge dessa pessoa igual o diabo corre da cruz. Eu já vi muitos casos, que vai ser o próximo caso que eu vou falar para vocês, de gente, né, de pessoas aí na internet prometendo ressuscitar morto para fazer cidadania. Isso é ilegal, é fraude e vai dar ruim futuramente se você for por esse caminho. Tenta fazer da forma legal, ou seja, dentro da legalidade, que vai dar tudo certo. Outra coisa mega importante que eu tenho para falar para você que é neto, prestem atenção, você que é neto de português, vocês, netos, são as últimas pessoas que podem fazer a cidadania portuguesa. Por quê? Porque a cidadania portuguesa, gente, só é passado de pai para filho
ou de avô para neto. Não existe avô para bisneto, ou melhor, de bisavô para bisneto, trisavô para bisneto, não existe. A cidadania portuguesa é passada apenas de pai para filho ou de avô para neto. Então você que tá aí e tá aqui, ó, na terceira opção, se você tá aqui, ó, na terceira opção, que é a opção que não tem para onde correr, abre seu olho e adquire logo a sua cidadania portuguesa, né? Adquire, toma posse disso daqui, porque é com essa atitude, né, de fazer a sua cidadania portuguesa que você vai garantir aos seus futuros descendentes que eles também possam fazer. Porque, por exemplo, vamos supor que o português morreu, o filho não fez cidadania, e aí você vai lá e falece. Certeza é que nós temos é que todo mundo, né, que todos nós vamos morrer um dia. Vai chegar a sua hora e você morreu. Todo mundo abaixo de você aqui, ó, não tem mais direito à cidadania portuguesa. Quantas e quantas pessoas chegam no meu Instagram e falam, Polly, sou bisneto de português. Aí eu falo, quem tá vivo entre você e o português? Ninguém. E eu tenho que dar a triste notícia que essa pessoa não tem mais direito, tá? Então todo mundo fica chateado, com raiva, enfim, né? Mas é isso que acontece. Se você, neto, não garante a sua cidadania portuguesa, ou se você, filho, não garante a cidadania portuguesa, é bem provável que você vai estar tirando a oportunidade dos seus descendentes de ter um dia a cidadania portuguesa, de terem um dia o passaporte português. E, gente, presta atenção numa coisa que eu vou falar pra vocês. Cidadania portuguesa, passaporte português, se tornar um português, não é para quem quer vir morar aqui em Portugal ou em outros países, não é. Isso aqui para mim é um plano B de vida, principalmente porque a gente mora, né, eu não mais, mas vocês moram em um país onde é instável, politicamente falando e economicamente. Um dia pode ser que o Brasil não faça mais sentido para você. Hoje faz sentido você morar aí, mas um dia pode ser que não. E aí, se você tiver esse passaporte aqui, ó, você pode ir para qualquer lugar da Europa porque você é um europeu, com todos os direitos e deveres garantidos pela União Europeia, tá? Então, muitas pessoas vêm falar para mim, pra que eu quero cidadania portuguesa? Eu não quero morar fora do Brasil. Uai, que bom! Se você tem uma bola de cristal, me dá aí. Eu tô precisando de uma bola de cristal. Por acaso você sabe como é que vai ser sua vida amanhã? Por acaso você sabe se você quer que seus filhos vivam no Brasil? Vamos supor que você não tem filhos ainda, entendeu? Então você tem que pensar no futuro. Você tem que pensar no futuro dos seus descendentes. Quem que você vai privar no futuro se você não tomar a decisão hoje? Provavelmente os seus descendentes, seus filhos, seus netos, bisnetos. E um dia eles vão olhar para trás, igual muitos bisnetos olham para trás, que não tem mais direito, e fala, poxa, por que meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó não tiraram a cidadania portuguesa? Hoje eu não posso ter porque eles não garantiram o meu direito lá atrás. Eles podiam ter garantido. Sacanagem, né? Então, muitas pessoas no futuro, né, próximo, podem te culpar por você não ter feito isso. Então a gente garante a cidadania portuguesa. É muito importante. Ninguém sabe o dia de amanhã. Para com esse negócio de achar que cidadania portuguesa é para quem quer morar, viajar. Não. Cidadania portuguesa, no mundo, no caos de mundo que a gente vive, é plano B de vida. É plano B de vida, né? A gente está em plena guerra da Rússia com a Ucrânia. Nunca ninguém pensou que isso ia acontecer. Então, quem na Ucrânia tinha cidadania de outros países, foi muito fácil, pegou as coisas e correu para outros países. Por quê? Porque já era cidadão, já tinha um passaporte, né? Por exemplo, quem tinha passaporte europeu correu para cá. Foi difícil para a pessoa chegar aqui? Provavelmente. Mas ela teve suporte do governo, ela teve como arrumar emprego fácil, ela já estava documentada. Ninguém previa que ia acontecer uma guerra lá, entende? Então é isso que eu quero que vocês pensem com muito carinho. A importância da cidadania portuguesa não é só para quem quer vir morar aqui ou para quem quer ficar viajando livremente, sem precisar preencher requisito, nada. Eu acho muito mais do que isso. A cidadania portuguesa é um plano B de vida, principalmente se você tem filhos e netos, principalmente nesses casos, beleza? Dá uma pensadinha com carinho. Então pronto, recapitulando, filhos de portugueses têm direito, né, porque os pais já são portugueses, e netos de portugueses, a gente tem que ver a primeira, a segunda ou a terceira opção. E aí a primeira ou a segunda opção você escolhe, a terceira é a que tem, né, a terceira opção você não tem muita escolha, você tem que ir por ela. Mas, se você quer uma dica minha, se você quer assim, se você quer um conselho meu, eu iria pela primeira opção, que foi a que eu fiz na minha família. Não pulei geração, fiz a minha avó, depois o meu pai, depois eu e meus irmãos, tá? Eu não pulei. Por quê? Porque é muito mais rápido e menos burocrático, tá, gente? Você gasta um pouquinho menos documento aqui na primeira opção do que na segunda e na terceira. Então, eu aconselho sempre a pessoa fazer
primeiro a do filho do português e depois a sua, que é neto, tá? Se esse for o seu caso, não pula a geração, porque vai ser muito mais fácil e muito mais rápido para você. Então, lembrando que neto é a última geração que pode tirar. E abaixo do neto, só quando ele tiver cidadania que ele pode passar para os bisnetos, trinetos e assim por diante do português. Tá bom? Tá entendido? Qualquer dúvida que vocês tiverem aqui nessa parte do neto, deixa aqui nos comentários que eu ajudo vocês, tá bom? Agora eu vou explicar para vocês o caso de bisneto. Gente, bisneto de português, ou melhor, bisneta, foi o meu caso, tá? Então a minha bisavó era portuguesa e foi através dessa linhagem aqui, ó, que chegou até mim e hoje eu sou cidadã portuguesa. Então presta atenção porque a primeira opção que eu vou dar para vocês aqui foi exatamente como eu fiz. Foi exatamente dessa forma que eu fiz o processo e deu super certo. Então vamos lá. Primeira coisa, mais uma vez, repetindo, vocês têm que ter a certidão do português. Isso é inevitável. Mais uma vez, não existe cidadania portuguesa sem a certidão do português. Então, a primeira coisa que você vai ter em mãos é a certidão do português. Polly, como que pega a certidão do português? Isso é tema para outra aula, mas se você tiver dúvidas, chama a gente no WhatsApp, tá? Que eu vou deixar aqui embaixo nas descrições, ou deixa aqui a sua pergunta pra gente poder te ajudar, tá bom? Então, existe todo um passo a passo aí para você achar a certidão do português. Principalmente casos de bisnetos, que são os bisavós são portugueses. Infelizmente, é um dos casos mais difíceis de achar a certidão portuguesa. Eu mesma, gente, levei 6 meses para encontrar, tava quase desistindo quando eu encontrei, tá bom? Por quê? Porque quando eu ia pedir ajuda para alguém na internet, as pessoas me cobravam o olho da cara pra descobrir aonde estava essa certidão. Hoje eu já faço isso de forma gratuita para muitas e muitas pessoas, tá bom? Então se vocês precisarem de ajuda, me chame que eu tento ajudar vocês da melhor forma possível, como eu conseguir, tá? Então vamos lá. Casos de bisnetos. Então aqui é bisavô, ou, né, bisavó, que era o meu caso, português, tá bom? Bisavô português, filho, neto e o bisneto, beleza. Então, bisavô português, como é que funciona aqui? Aqui, normalmente, o bisavô já tá falecido, tá? Normalmente. Tenho aqui pessoas dentro da nossa mentoria que o bisavô tá vivo, mas isso é muito raro, tá, gente? Então, normalmente aqui ele está o quê? Falecido. Tem problema? Não. Português falecido não tem problema. Vamos lá, gente. Muitas pessoas me perguntam, Polly, eu acho que eu não tenho direito à cidadania portuguesa, né? Porque o meu português tá falecido, meu avô tá falecido, minha avó tá falecido, meu bisavô tá falecido, minha bisavó tá falecida. E eu falo, não é por isso que você não tem direito. O português falecido não tem problema nenhum. O que vai contar é quem tá abaixo dele vivo. Ele falecido não tem problema. Mas quem tá abaixo dele tem problema. Pode ter problema. Dependendo do seu caso, quem tiver falecido, você pode perder o direito. Já expliquei isso um pouquinho lá no neto e vamos continuar aqui no bisneto, porque o bisneto é o caso que mais acontece das pessoas perderem o direito. E vocês vão entender por quê. Então, bora lá. Vamos para a primeira opção, que foi a minha opção? Como é que eu fiz a cidadania? Então, a minha bisavó estava falecida. Aí tinha a minha avó, o meu pai e eu. Nessa opção que eu vou dar para vocês, todo mundo estava vivo. Então, a minha avó estava viva, o meu pai estava vivo e eu estava viva. Todo mundo estava vivo. O que eu fiz? Lembra que eu falei que quando você não pula geração, a cidadania sai mais rápido? Foi exatamente assim que eu fiz. Como eu queria cidadania para antes de ontem, então eu quis fazer da forma mais rápida possível. Como é que eu fiz? Primeiro, fiz o da minha avó. Então, a minha bisavó, mesmo falecida, passou para minha avó. A minha avó se tornou portuguesa. Eu passei para o meu pai. O meu pai se tornou português e eu passei para mim e para os meus irmãos e assim por diante. Então, esse daqui, gente, é o primeiro, vou colocar aqui, ó, o primeiro caso, certo? Primeiro caso. E mais raro caso, tá, gente? Esse caso aqui meu não é tão raro, não é tão comum. Por quê? Porque normalmente o filho do português já está falecido. Quase assim, 92% das pessoas que me procuram e que eu ajudo, o filho do português já está falecido. E aí, como é que funciona? Vamos fazer a segunda opção? Quando o filho está falecido. Então, quando o filho está falecido, como é que você vai fazer? Perdeu o direito, Polly? Não perdeu. Presta atenção. Mesmo que o filho aqui esteja falecido, certo? O pai está vivo, o seu pai está vivo e você está vivo. Então, como é que você vai fazer? Você vai passar do português, deixa eu colocar vou colocar de verde, do português para o seu pai, que é o neto. Presta atenção que esse é o caso da grande maioria das pessoas, tá, gente? Esse caso que eu vou explicar agora pode ser o seu caso, então presta atenção. Se o filho do português estiver falecido, você vai pegar a cidadania do português direto pro neto, que é aquela terceira opção que eu dei lá no caso de neto. Então, beleza, você vai pegar. Esse neto
virando português, você vai fazer o quê? Ele vira português e você, consequentemente, você que é bisneto de português, passa a ser filho de português. Então, o seu pai passa para você aqui a cidadania portuguesa, a sua mãe, tá bom? Esse aqui, gente, é o segundo caso e mais comum. Prestem atenção, beleza? Então, recapitulando, o primeiro caso é você fazendo de todo mundo, português passa pro filho, o filho passa pro neto, o neto passa pro bisneto. Lembrando que aqui, eu tô só falando dessa forma, mas o certo é, o português passa para o filho vira português. Então, o português passa para o seu filho, o neto vira português, então passa para o seu filho. É de filho para filho, tá? Eu tô falando assim, é português para filho, filho para neto, neto para bisneto, para vocês entenderem aí do outro lado. Mas na lei é pai para filho, tá bom? A segunda opção não. A segunda opção é de avô para neto. E aí sim o neto virando português é de pai para filho. Segunda opção, estamos entendidos? A terceira opção, gente, é a seguinte. Vamos lá. Vamos supor aqui que o neto esteja falecido. Faleceu. Mas, prestem atenção. O filho do português, o filho, ele tá vivo. O seu avô, a sua avó, mesmo que seu pai e sua mãe tenham falecido, você teve a sorte de ter o seu avô ou sua avó ainda vivo. Então, como que você vai fazer aqui? Presta atenção. Você vai fazer primeiro a cidadania desse avô ou avó. Esse é um caso um pouco raro, mas pode acontecer. E do outro lado eu tenho que explicar para vocês, tá, gente? Você vai passar do seu bisavô pro seu avô, que é o filho do português, certo? E esse avô vai virar português. Mas o seu pai ou sua mãe tá falecido aqui, não tá? Beleza. Consequentemente, você é o quê? Neto de português, porque o seu avô não virou português, a sua avó? Então você passa a ser neto de português. Aí sim, quando o seu avô ou sua avó virar português, você passa direto para você como neto de português. Mesmo que o neto aqui esteja falecido, porém, se esse daqui estiver vivo, esse aqui, que é o filho do português, estiver vivo, você, como bisneto, ainda pega a cidadania portuguesa, porque quando seu avô ou sua avó se tornarem português, você pega deles como neto, tá bom? Então, gente, essa é a primeira opção, que é... Vou recapitular, gente, porque assim, esse bisneto é um pouquinho mais complicado, mas calma que vai entrar na sua cabeça, tá? A primeira opção é escadinha, um passando pro outro, todo mundo vivo. A segunda opção é o filho do português falecido, o neto do português vivo e você, bisneto, vivo. Então, nesse caso, você pega do português para o neto e depois que o neto virar português, seu pai e sua mãe, eles passam para vocês. E a terceira opção é quando o seu pai ou sua mãe, que é o neto português, está falecido, mas o filho do português, que é seu avô, sua avó, está vivo. Aí você faz deles primeiro e depois que você fizer do português para o filho, você passa do filho que virou português para você como neto. Conseguiram entender? Espero que sim. Agora, eu suponho que você está perguntando o seguinte, Polly, beleza, mas você disse que muitos bisnetos entram em contato com você e você fala para eles que eles perderam o direito à cidadania portuguesa. Como é que funciona nesse caso? Por que eles perdem o direito? Eu vou explicar para vocês. Vamos supor, então, lembra que eu falei para vocês que a cidadania portuguesa é só passada para filho ou neto de português? Então, como é que eles perdem? Quando esses dois aqui estão falecidos. Ou seja, acima de você, aqui, ó, não tem ninguém que você possa pegar o direito. E a cidadania portuguesa não permite que você pule 2 gerações. Então, nesse caso, como você não pode pular 2 gerações e pegar direto do português, você perde o direito. Ou seja, você não tem mais o direito à cidadania portuguesa, certo? Porque você não tem mais os elos acima de você, que são os ascendentes acima de você vivo. Por isso que eu falo pra vocês que o neto é a última pessoa que pode pedir a cidadania portuguesa. Nessa terceira opção que eu mostrei pra vocês, na segunda opção que eu mostrei pra vocês, você vira neto, você bisneto vira neto, entendeu? Ainda pode ter a chance, mas se esses dois estiverem falecidos, aí você não tem mais direito. E falo pra vocês que infelizmente é uma grande maioria de pessoas que fazem parte dessa categoria, de pessoas que perderam o direito. Por quê? Porque o filho do português e o neto do português não se informou por algum motivo ou não deu importância necessária para a cidadania portuguesa quando estava vivo, tá, gente? Então, mais uma vez, se você é neto de português, faça a sua cidadania pensando não em você, mas pensando na sua futura geração. Quando a minha avó, Clementina, e o meu pai fizeram a cidadania portuguesa, não foi por eles, não foi. Foi por mim, foi pelos meus irmãos, foi pelos netos deles. A minha avó, quando fez a cidadania portuguesa, ela tinha quase 80 anos. Ela tá viva hoje, graças a Deus. Ela, meu pai, tá todo mundo vivo. Mas quando ela fez, ela falou, minha filha, eu não quero isso pra nada, mas eu vou fazer pra ajudar vocês, né, seus primos, minha futura geração.
ela fez por causa da gente. E a mesma coisa meu pai, né? Meu pai não vai vir morar aqui, eu acho que não. Mas a gente não sabe o dia de amanhã, e é igual ele falou na época, bom, vou fazer, se facilita, vou fazer para ajudar vocês. Então não pense em vocês, tá? Se vocês não querem fazer cidadania, veja aí seus descendentes, né? Converse com eles. Meus filhos, olha, a mamãe, meu pai tem direito à cidadania portuguesa. Vocês querem a cidadania? É importante para vocês e tal? Reúnam com a família de vocês e decidam. Porque hoje vocês podem achar que ter cidadania portuguesa não significa nada, mas o amanhã ninguém sabe. Então, conversa com a família de vocês, se reúnam, explique a importância para as pessoas disso daqui, ó. Eu tenho certeza que eles vão querer fazer cidadania portuguesa, com certeza. Bom, gente, e o último caso, e mais raro de todos, é o caso do trineto de português. Sim, não é tataraneto. Muitas pessoas falam, meu tataravô, mas na língua formal é pai, avô, bisavô, trisavô, tetravô, pentavô e assim por diante, tá? Então, o seu tataravô, na verdade, é o seu trisavô, ok? E aí, nesses casos de trinetos, como é que funciona? Então, eu vou explicar para vocês, prestem bem atenção. O caso mais comum de trinetos, né, por ser uma geração muito acima, é o caso do neto estar vivo. Então, normalmente, lembrando mais uma vez que aqui você também vai precisar da certidão portuguesa desse trisavô, ok? Então, lembrando aqui que normalmente, vamos lá, o português, que é o trisavô, tá falecido, o filho do português, que é o bisavô, tá falecido. Então, para ter direito, quem tem que estar vivo em primeiro lugar? Se não tiver vivo, não tem direito. Quem tem que estar vivo é o neto do português. Esse aqui tem que estar vivo. Quem que é o neto do português? O seu avô e a sua avó. Um dos dois, né? Que for o filho do que for o neto do português. Então, para você ter direito à cidadania portuguesa, o neto do português, que é seu avô ou sua avó, tem que estar vivo. Por quê? Porque então aqui tá falecido e aqui tá falecido. É através do neto que você vai fazer a cidadania portuguesa. Então, primeiro, faz a cidadania portuguesa pegando lá do avô português. Então, o seu avô ou sua avó, que é o neto, pega lá do avô ou da avó dele, tá bom? Feito a cidadania portuguesa, aí sim nós vamos ver o caso lá de neto. O primeiro caso é qual? O bisneto tá vivo e você tá vivo? Então, escadinha. Aqui do neto passa pro seu pai ou sua mãe e daqui passa pra você, certo? Não, Polly, aqui no caso, então aqui é o mais importante. Esse aqui tem que estar vivo. Vou deixar até assim, ó. Sem esse aqui tá vivo, gente, não existe cidadania portuguesa. Casos raro da exceção, tem bisavô vivo. Eu conheço uma pessoa que a bisavó tá viva, entendeu? E aí você pode fazer do bisavô pro avô, do avô e vai fazendo escadinha, tá? É raridade. Às vezes a bisavó tá viva, aqui tá falecido. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer aqui, ó, do bisavô pro bisneto, entendeu? Raridade, casos raros, tá? Que isso aí eu não vou nem entrar muito, que pode dar confusão na cabeça de vocês, tá? Mas aqui o mais importante de vocês saberem é que caso de trineto, o neto tem que estar vivo. Estando vivo, daqui pra baixo é muito fácil, você vai saber. Se seu pai tá vivo e você tá vivo, é escadinha. Você tá vivo porque você tá aí do outro lado me ouvindo, né, gente? Mas vocês entenderam. Então, aqui, todo mundo vivo, escadinha. Se não tiver vivo, vamos supor, infelizmente, o filho desse aqui que virou português, que é seu pai e sua mãe, tiver falecido, você vai pegar direto aqui como neto. Entendeu, gente? Não tem muita dificuldade, tá? Tudo se resume, tudo da cidadania portuguesa se resume a filho e a neto de português. Tudo se resume a isso daqui. Então, sempre que você, bisneto ou trineto, quer saber se você tem direito ou não, lembre-se que a cidadania portuguesa é passada de pai para filho ou de avô para neto. Então, quem tem direito na cidadania portuguesa é só o filho e só o neto. Tá vendo? Ó, neto, filho. Aqui é o português, o filho e o neto. Sempre vai ter a ver com filho e neto de português. Então, se a gente voltar aqui, presta atenção aqui, ó. No caso de bisneto, você vai ver que sempre tem a ver com filho e neto, filho e neto. Se os filhos e o neto estiver vivo, você tiver falecido, você perde o direito. Se tiver vivo, você tem direito. Sempre filho e neto. Em todos os casos, bisneto é assim. Neto é assim, tá vendo? Ó, o neto também tem direito, por quê? Porque alguém tem que estar vivo, ou é o filho ou o neto, tem direito. E o filho, obviamente, porque o filho é filho. Tudo se trata de filho e neto de português. É só vocês terem em mente que a cidadania portuguesa é passada para filho e neto, que vocês vão saber se vocês têm direito ou não. Então, pra gente finalizar o nosso vídeo,
Vamos recapitular. Primeira coisa, sobrenome não dá direito à cidadania portuguesa. Tem que ter alguém que veio aqui de Portugal. Seu bisavô, seu avô, seu pai, quem que veio de Portugal? Pergunta aí na sua família. Gente, fulano, ciclano, algum dos nossos avós ou bisavós vieram de Portugal? Pergunta isso para a família do seu pai, pergunta isso para a família da sua mãe, que você pode ter surpresas assim como eu tive. Segunda coisa para a gente recapitular são os casos filhos, netos, bisnetos e trinetos. Lembrando que o que vocês têm que observar é que o filho ou o neto tem que estar vivo. Ou os dois, filho e neto, ou algum dos dois, ou filho ou neto do português. Só assim você vai ter direito à cidadania portuguesa, tá bom? Então, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para vocês. Eu espero que eu tenha ajudado a iluminar a cabecinha de vocês. Gente, eu também já estive aí do outro lado. Eu também já tive as dúvidas que vocês estão tendo. É super normal. Eu tô aqui para ajudar vocês. Qualquer coisa que vocês precisarem, deixa aqui nos comentários ou entra no meu Instagram. Lá no meu Instagram eu tenho um link lá na minha bio do nosso WhatsApp. Vocês podem chamar a nossa equipe lá no WhatsApp pra gente poder estar ajudando vocês, tá bom? E também no Instagram eu sempre tô mostrando muita coisa sobre a cidadania portuguesa e também tô mostrando a minha vida aqui em Portugal. Então me segue lá no Instagram que você vai ser muito bem-vindo, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!